chuva causa mortes, prejuízos e caos na região. A gente vai falar daqui a pouquinho, já, mais profundamente sobre todas essas situações aqui que realmente foram uma situação bem impactante ao longo de toda a semana e ontem também casos aí bem tristes em relação a essa tempestade tão forte que caiu na região. E o Jornal de Piracicaba também acaba falando e trazendo algo em torno dessa questão climática do tempo. Rio Piracicaba está em estado de alerta e pode jogar água para fora, como diz a conhecida música, né? De acordo com a última medição, o nível do rio chegou a 3,82 metros de profundidade com relação ao leito até as 5 horas da tarde de ontem. É a última atualização que a gente traz e é também o destaque do Jornal de Piracicaba. E como eu te falei, a gente segue exatamente falando sobre a chuva. O nível do rio Capivari transbordou em diferentes áreas da cidade que dá nome ao curso d'água. Estado de emergência foi decretado porque o transbordo gerou alagamentos, desalojamentos de moradores, interdições de vias e afetou inclusive o abastecimento de água na cidade. O nível do rio Capivari chegou a 2 metros de profundidade no final da manhã desta quarta-feira e causou alagamentos na região do Campo do Juventus. Um circo que estava há 15 dias na cidade amanheceu debaixo d'água. Houve perdas irreparáveis na estrutura do trailer. Até um caminhão ficou submerso e precisou ser retirado com um guincho. E a vizinhança está apavorada. A situação é todo ano, né? Então a gente está no aguardo das comportas foram abertas e a gente só esperar, porque está subindo a água. A Defesa Civil já emite alertas para que a população não permaneça em casas com risco de alagamento. Uma situação bastante complicada. A do ano passado chegou a entrar 90 centímetros a água dentro da minha casa. E perdeu muita coisa? Tudo. Só não perdeu os eletroeletrônicos que a gente tirou, mas os armários embutidos, móveis, cama, perde tudo. Todo ano a mesma coisa, né? Então estamos no aguardo aí para ver o que vai ser feito. A gente precisava até, junto ao poder público, resolver a situação lá da comporta, né? As comportas da barragem Leopoldina estão fechadas desde o dia 1º de dezembro para conter o avanço e também a força das águas provenientes das regiões ribeirinhas e também da cidade de Montemor. Mas a população está muito desesperada com essa situação. Tem vários pontos de alagamento que é muito grande aqui. Construções de casa que beira o rio. E essa enchente é atípica. A última que a gente se lembra disso aqui desse tamanho foi em 1970. E o ano passado foi também forte. Esse ano parece que ela vai ser maior ainda, porque a água continua subindo. E os desabrigados aqui é muito grande. Só que a Defesa Civil é muito eficiente aqui na nossa cidade, né? E você vê a solidariedade do pessoal aqui ajudando, né? Lázaro, inclusive, está cedendo quartos de hotel para quem necessitar de abrigo por conta das cheias do rio Capivari. Já fui procurado por algumas famílias para abrigar no hotel. Então eu vou também dar minha parcela de contribuição para as famílias que não têm onde ir e possivelmente não dê para acomodar todo mundo, né? Equipes estão de plantão para atender toda a população. A Defesa Civil atende pelo 199 e também pelo 19 3492 3186. A Guarda Civil atende pelo 153 24 horas por dia e todos os dias da semana. O Corpo de Bombeiros atende pelo 193. Que situação, né? Como a gente ouviu aí o morador falando, todo ano é a mesma coisa. Todo ano esse transtorno, essas perdas. E além de ter atingido 2 metros de profundidade na manhã de ontem, dados da aferição atualizados pela Defesa Civil às 7h46 da noite mostram que o nível do rio Capivari atingiu 2 metros e 46 centímetros durante a última tarde. Ou seja, a situação do transbordo piorou. Também, até a última atualização, 15 famílias estavam desabrigadas, 14 delas alojadas temporariamente em uma escola e um ginásio, totalizando 72 pessoas.
E em Campinas, um homem de 36 anos morreu após uma árvore cair sobre o carro em que ele estava. A tragédia foi na rua General Marcondes Salgado, em frente ao Bosque dos Jequitibás. A árvore, que tinha cerca de 200 anos, ficava na área interna do bosque. Ela provavelmente caiu por conta do solo encharcado, além de outros fatores, como raízes ali pouco profundas e o peso da copa. Agentes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Olha o tamanho dessa árvore, gente. Olha o impacto disso, né? Parentes da vítima também acompanharam os trabalhos, de corte dos galhos e remoção desse tronco. Segundo a prefeitura, a árvore de 35 metros de altura era da espécie figueira branca. Outras informações dão conta de que o bosque reúne espécies remanescentes da Mata Atlântica no interior paulista. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos investiga os motivos que levaram à queda da árvore. Não havia sinais visíveis de doenças, mas uma perícia e um laudo serão realizados para atestar essas condições. Foram coletadas partes da árvore que serão enviadas para análise do Instituto Biológico e Instituto Agronômico de Campinas, para apurar a possível presença de doenças que possam ter contribuído para fragilizar a estrutura do vegetal, dessa árvore. A Prefeitura de Campinas divulgou um balanço sobre os transtornos. Somente durante a tarde desta quarta-feira, a Defesa Civil registrou mais 26 ocorrências, entre alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores e de muros. Que tragédia, né, gente? E outras cidades da região metropolitana de Campinas também registraram uma série de transtornos por causa das chuvas. Em Louveira, a Avenida Laércio Bevilacqua, no bairro Santo Antônio, ficou completamente tomada pela água. Em outros pontos da cidade, no Jardim Von Zuben e bairro Claudina, houve deslizamento e queda de muro. Já em Vinhedo, moradores registraram o transbordo da represa João Gasparini. Na Vila Santa Claudina, um caminhão atolou e um muro desabou na rua Agostino Palaro. O Ribeirão Jacaré, em Itatiba, transbordou. Um motoboy ficou preso no meio da água. Já no distrito de Sousas, em Campinas, mais chuva. O rio Atibaia subiu e a água invadiu toda a região central. A ponte que dá acesso ao bairro Nova Sousas ficou interditada desde as 9 horas da manhã. Na rua 13 de Maio, o registro de um carro atravessando a água. Segundo a Defesa Civil, no distrito, 26 imóveis foram alagados, 4 árvores caíram e 25 pessoas foram desalojadas. E em Valinhos, a rodovia Dom Pedro foi interditada no quilômetro 122, porque o Ribeirão Pinheiros transbordou. 2 desvios foram implantados. O congestionamento chegou a 6 quilômetros. Isto porque apenas veículos pesados, como caminhões e ônibus, estavam sendo liberados para passar pelo local. Os outros motoristas precisaram fazer o retorno no trevo do quilômetro 129 ou acessar o anel viário Magalhães Teixeira no KM 128. Como que fica o dia hoje e os próximos dias também, E a virada do ano, é sobre isso que a gente fala agora. Vou já mostrar para você aqui a imagem via satélite de todo o país e já concentro na nossa região. A zona de convergência do Atlântico Sul, ZACAS, como é conhecido, atua sobre o sudeste nessa quinta-feira fortemente, viu? E traz mais chuva forte para o Triângulo Mineiro, para o sul de Minas e a metade leste do estado de São Paulo também. As nuvens aumentam ao longo do dia e a chuva é persistente. Há risco de, mais uma vez, deslizamento de terra e também de alagamentos, viu? Muita atenção, gente. Aqui na nossa região, já falo para você, quero aproximar um pouco mais aqui para o estado, para a gente ver o estado de São Paulo. Essa mancha aqui, essa imagem vermelha, indica tempestade. Ela está bem em cima do estado de São Paulo, especialmente mais nessa área aqui, mas isso acaba também atingindo a nossa região, tá? Por aqui, quero já destacar para você esse mapinha com essa porcentagem, esse geral até o momento em relação à chuva. Veja só aqui, o esperado, previsto para todo o mês de dezembro era de 236 milímetros, mas olha a situação, quanto que já foi registrado, 341 milímetros, ou seja, 105 milímetros a mais do que o previsto. E a gente tem aqui os dias onde essa chuva foi muito mais intensa. Olhando aqui no
no calendário, a gente observa o dia 14, que choveu bastante, dia 5, dia 13 também, mas praticamente o dia inteiro aqui no dia 14 e também um destaque para o dia 26 e o dia 28, ou seja, ontem, um dia que teve uma grande intensidade de chuva e pelo que a gente viu, deve continuar dessa forma. Aqui na região, segue o alerta que a gente falou desde o início da semana, o alerta inclusive da Defesa Civil, para a ocorrência de temporais com chuva forte, descarga elétrica, rajada de vento e também para riscos associados ao volume e intensidade das chuvas, tá? Então, chuvas mais generalizadas ainda devem ocorrer ao longo da madrugada e amanhã de sexta-feira também. E a partir da tarde são esperadas pancadas de chuva e temporais mais isolados aqui na nossa região, uma vez que essa zona de convergência do Atlântico Sul estará atuando mais nas áreas de divisa entre Minas e São Paulo, onde as chuvas devem se concentrar um pouco mais na sexta-feira. Entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro, com essa desconfiguração da ZACA, dessa zona de convergência do Atlântico Sul, os indicativos sugerem a ocorrência de pancadas de chuva e temporais na região típicos de final de tarde, mas que, de acordo com os especialistas, podem vir também aí a desenvolver tempestades severas. Então, a gente vai estar trazendo para você, atualizando. O fato é que o ano termina com chuva e começa com chuva, bastante, como a gente pode ver aqui, na previsão estendida para a cidade de Campinas. Hoje chove bastante, o esperado é um volume de 48 a 50 milímetros para a cidade de Campinas. Na sexta-feira, 20 milímetros, sábado e domingo, virada de ano, 12 milímetros, um volume um pouco menor, mas ainda pancadas de chuva e até temporais podem ser registrados aqui na nossa cidade, na nossa região e em Campinas também. A máxima vai ficar entre 26 e 29 graus. Então, no domingo, ainda tem a chuva, mas tem um aumento na temperatura máxima, então vai dar uma sensação maior de abafamento. Araras, ao longo do dia, também chove, o volume esperado é de 12 milímetros, máxima de 25. Paulínia, Leme e Morungaba, a mesma coisa. Quinta-feira também é o dia da semana, de tudo que a gente já passou aqui, que tem um volume maior. A gente vem falando sobre isso desde o início da semana também, né? Que o volume maior seria para quinta-feira e a gente confirma agora aqui com a previsão 48 milímetros também para essas três cidades. Temperaturas não passam aqui, ficam entre 26 e 28 graus em relação a Paulínia, Leme e Morungaba.